com Johnny. Abra sua Bíblia. Vamos pedir a vinheta com... Solta a vinheta, editor. Abra sua Bíblia, livro de Oséias, capítulo número 6. Oséias, capítulo 6. Se você não trouxe sua Bíblia, sente do lado de um crente, que normalmente o crente tem uma Bíblia. Eu vou abrir aqui, mas eu estou com o texto tudo anotadinho. O livro de Oséias fala... É o ar-condicionado que não ligou, né? Tem que ligar ali embaixo ali, ó. É um dos três disjuntores aí, só que eu não sei qual é deles exato. Mas você pode ligar os três, aqueles três que eu te marquei lá, Rodrigo. Não, mas é porque ontem mexeram no ar, aí desligaram o disjuntor, mas ele vai fazer lá agora isso aí. Oséias, capítulo 6. O livro de Oséias é o livro de um dos profetas menores e fala sobre o povo de Israel. Ponto. E o povo de Israel é aquele povo que viu o mar se abrir, aquele povo que viu comida cair do céu, é aquele povo que viu água sair da pedra, é o povo que viu o exército de Faraó se afogar, que viu milhares e milhares e milhares de milagres. Mas sempre foi um povo de coração duro. E o que nós dizemos é que milagre não produz fé. Porque se milagre produzisse fé, o povo de Israel era o povo mais crédulo da face da terra. E hoje nós, a convenção, temos missionários em Israel. Porque muitos dos judeus ainda esperam o Messias vir pela primeira vez, porque não acreditam que Jesus é o Messias. E no meio dessa perdição de Israel, no meio de toda essa bagunça de Israel, entra aí o capítulo 6, ou entra o profeta Oséias. E no tempo do profeta Oséias, Deus dá uma palavra para Israel. Israel é essa que queria a felicidade. Só que Israel queria felicidade e não queria a santidade. Israel queria que Deus salvasse eles da prisão, do cativeiro, mas eles não queriam que Deus os livrasse dos seus pecados. Israel é muito parecido com nós. O capítulo 5, versículo 4 diz assim: o seu proceder não lhes permite voltar. O nível de vida que Israel vivia não permitia que eles voltassem para Deus. O nível de vida que Israel vivia não permitia, porque eles estavam enveredados em seus pecados. Já não queriam mais andar com Deus, ou eles queriam fazer o que Deus queria, eles queriam ter um relacionamento com Deus, só que um relacionamento de via única, onde eu receberia o que Deus tem para mim, mas eu não tenho nada a oferecer. Eu não quero oferecer nada, eu não quero me sacrificar por isso. O versículo 4 diz assim: não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. O capítulo 7, versículo 10 diz: a arrogância de Israel testifica contra eles, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Israel era tão arrogante, Israel era tão soberba, e essa arrogância deles ao enfrentar o seu pecado não permitia que eles voltassem. Eles não se voltavam para o Senhor.
E no capítulo 7:13, Deus ainda diz: eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras sobre mim. A vontade de Deus era transformar a vida de Israel. Mas Israel, vivendo em seus pecados, não permitiam que Deus os trouxesse de volta. Aí no verso 16 diz: eles voltam. Eles voltam, mas não voltam para o Altíssimo. Eles voltam para qualquer um lugar, mas eles não voltam para o Altíssimo. E aí entra o capítulo 6, no meio de tudo isso, diz assim: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Olha que oração. Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor, e aí agora a coisa muda. O vosso amor é como a chuva, o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Havia uma corrupção consistente. E essa corrupção que existia no povo de Israel tornava ele tão depravado que ele não conseguia voltar para Deus, não conseguia sair do seu pecado de modo próprio. Estava tão enrolado nisso que não conseguia sair. Eles se meteram numa armadilha. O presidente Bolsonaro falou na declaração dele da ONU há pouco tempo atrás que nós precisamos tomar cuidado com a cristofobia, que é o medo de Cristo. Mas isso não é um problema do brasileiro, apesar de que o presidente falou sobre o mundo. A gente não tem problema com cristofobia. Aqui, se você é perseguido principalmente por pessoal de religião de matriz africana. Se você é do candomblé, umbanda, quimbanda ou todas as outras religiões de matriz africana, você corre um risco enorme de ser maltratado na rua. A menina que está iniciando lá, um adolescente está iniciando no candomblé, que precisa usar um torso branco na cabeça, vai sofrer de todas as formas. E a gente já não sofre, as irmãs de igrejas mais com usos e costumes, que precisam de saia para a igreja, para a escola, já não sofre tanto quanto pessoas assim. Mas o problema da gente é essa apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é a perca da fé. É quando a gente está tão enveredado numa questão religiosa que a gente já não percebe mais Deus nas coisas. Se fala muito isso da cultura americana, porque os americanos aqui no Brasil normalmente você nasce católico. Hoje teve o dia do Sírio, aí e mane sobra para todo lado, as pessoas não puderam, mas teve muita carreata em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré. Mas você não sofre esse tipo de perseguição. Mas a gente nasce católico. Mesmo que você nunca for na igreja católica, normalmente você pergunta: qual é a sua religião? Eu sou católico. E há gente que diz que quer torcer para que todo mundo se torne evangélico. E o pastor Ricardo Godinho diz: Deus me livre de um país só com crente. E eu fico pensando: rapaz, não vai ser coisa boa não, viu? Imagine um país só com crente. O problema é que tipo de crente que vai ter nesse país. Imagine um país só com irmãos, tipo uma igreja, um pastor geral, tipo pastor Everaldo. E os irmãos seriam assim, cantores, que cuidam de crianças da rua, tipo Flor de Lis. Aí seria bênção, né, para o Brasil. Né? Esses crentes assim, esses são os crentes de verdade. Então o nosso problema está em não perceber que nós estamos nos perdendo, porque a vida religiosa aqui, essa cultura religiosa está tão impregnada na gente que a gente já vive no modo automático. E quando você vai ver o povo de Israel,
você vê que a oração deles do início do capítulo 6 é uma oração muito crente. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha que coisa fantástica. Vamos lá, pessoal, é isso mesmo. Mas quando Deus dá um veredito sobre a oração deles, isso nos assusta. Porque o conhecimento de Deus é a fonte de vida. E quando a gente repele esse conhecimento, a gente começa a praticar coisas que são os caminhos de morte. Do versículo 1 ao versículo 3, o povo quer voltar para Deus porque as coisas estão indo mal. E normalmente você encontra alguém que procura um caminho religioso porque acredita que é um jeito de arrumar a sua vida. E quando ele chega aqui, encontra, tome a sua cruz e siga-me. Não, eu queria só que Deus arrumasse a minha vida. Eu só preciso que Deus arrume minha vida. É a ideia de abraçar Deus colocando a mão no bolso dele. Aí eles vão dizer, fez a ferida e a limpará. O mesmo poder de Deus que o havia ferido era o mesmo que havia de curar. E ele diz, olha, eles acham que tudo é muito rápido, né? E é um tremendo engano achar de que Deus vai transformar as coisas de forma rápida. Porque ele diz, depois de 2 ou 3 dias. Ele diz assim, não, mas vai ser rápido, Deus vai. Alguém vai dizer ainda, não, meu irmão, você chegou hoje aqui, quer mudança na sua vida? Abra a tua carteira e deixa uma oferta aqui, que eu garanto a você que em uma semana as coisas resolvem. E você vai cair nessa lábia furada. E quando você voltar uma semana depois, dizendo, pastor, não transformou. Você não creu, meu irmão. O problema é seu, dê mais 100 para poder tentar de novo. E parece maquininha de botar moeda. Tente de novo, tenta de novo. E você vive nisso. Num loop de exploração terrível. E são 2 exploradores. É o de lá tentando te explorar e você achando que compra Deus através do seu recurso, dos seus bens. Eles também consideravam o perdão e a restauração como algo mecânico. Achavam que era só assim, olha, a gente faz e Deus faz. É assim, tá, entendeu? Você, eu agi assim e Deus vai agir assim. Parece que Deus se move de acordo com a minha vontade. Com a forma que eu vou agir, Deus vai agir também. Não, vamos fazer. E nós não podemos esquecer de que Deus não que Deus se move, mas nosso relacionamento com Deus acontece por meio desse convívio, dessa relação. Não se há vida cristã sem relacionamento com Deus. Não se há vida cristã apenas colocando moedas no cofre, rodando e esperando que a bolinha de pula-pula caia. Não é assim que se vive a vida cristã. Chegando naquelas máquinas de massagem, coloca seus R$2 lá, e aí agora tudo acontece. Não é assim. Vida com Deus se resolve por meio de relacionamento, é convívio, é dia a dia. E quantas vezes a gente quer fazer o contrário? E todos nós somos testemunhas de que uma intensidade espiritual que consiste apenas de entusiasmo não muito. E ele vai dizer isso. Versículo 4. O vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. É um relacionamento que é belo, mas é temporário. Porque se você chegar aqui na igreja e encontrar alguém assim, aleluia, chorando, que bom, Deus está fazendo alguma coisa, mas pode ser apenas uma relva da manhã, você levanta de manhã, você não, né? Se você mora aqui em Macapá, vai ser difícil você ver isso, só se for um milagre, você já levanta suando, mas aí para quem mora no Brasil aí para baixo,
Você levanta de manhã as folhas com aquela monte de água bonita e tal, um clima fresco, sabe? Parece o céu, não para a gente que vive nos nossos 40 graus constantes. Mas quando dá 9 horas, começa a secar. Porque se passou. É um amor de eventos. É um amor que vive com Deus de uma oração mais animada. É um amor de louvor, mas não tem consistência. Não está firmado na palavra. Amor de emoção. E quem se emociona com Deus não dura muito tempo. Sempre foi a minha crítica aos retiros espirituais, aos encontros, essas coisas. Porque a pessoa volta super empolgada, crente, quase melhor do que o pastor da igreja. Mas dura rápido. Acaba o entusiasmo. É preciso haver relacionamento dia a dia. Todo arrependimento forçado é superficial. E logo ele abandona. Quando as coisas melhoram um pouquinho, ele toma um rumo diferente, porque está entusiasmado, empolgado apenas com o momento. Querem trocar alguma coisa com Deus. Não tem fé, é apenas crença. Ele acredita que aquela coisa vai mudar. Mas aquilo não muda ele. Fé começa a transformar a mim. A crença faz apenas você ficar preso. E aí, os nossos irmãos de fé aproveitam o dia de hoje para compartilhar na internet mensagens de ódio contra a fé do outro, católico. Mas e nós? Qual é a consistência da nossa fé? Será que nós também não criamos os nossos ídolos? Foi isso que aconteceu com Israel. E a resposta de Deus para ele é essa: olha, a oração de vocês é bonita, mas é como a relva da manhã. 9 horas vocês já não acreditarão mais em mim. Música do Vida Abundante. E na segunda-feira você me amará. Sorriso espiritual, religião dominical, sentadinho no terceiro banco da igreja. Mas e na segunda-feira? E amanhã de manhã? É amanhã de manhã, é durante a semana que eu mostro a qualidade da minha fé. Como isso transforma a minha vida, o meu dia a dia. Israel, mesmo vendo tudo que Deus estava fazendo, se perdeu. Perderam a fé, mesmo em meio ao mover que Deus continuava fazendo. Tinham orações brilhantes. Faziam coisas que nenhum de nós talvez fazíamos. Diziam, olha, prossigamos, vamos lá, vamos fazer o que Deus quer. Mas com a intenção errada. Suportavam uma capa de hipocrisia, mas estavam mortos por dentro. Acho que eu falei sobre isso semana passada, se eu não me engano. Sepulcro caiado. Lindas. Eu falei sobre isso domingo passado? Acho que talvez eu falei sobre isso aqui. As tumbas lindas do cemitério São José. Falei, um dia desse eu falei. Foi domingo passado, né? Domingo passado. As tumbas lindas do cemitério São José. Todas de mármore, com fotos bonitas. Grampos de bronze, coberturas para não tomar sol, mas por dentro fedem. Por fora são lindos, são bonitinhos, bem apresentados, parecem os bons crentes, os melhores crentes, mas por dentro fedem. Assim era Israel.
E Deus diz: Israel, volte-se para mim. Volte-se para mim. Eu quero pensar com vocês alguns passos para que você não apostate, acho que é essa a palavra, não perca a sua fé. Não se perca. Primeiro, tenha um arrependimento sincero. Eu ontem não, um dia desses, foi semana agora, eu estava aqui e chegou uma pessoa bêbada ali e falou: pastor, eu quero arrumar a minha vida. Mas o cara estava porre. Eu falei: você precisa ir para casa descansar, meu filho, porque desse jeito as suas decisões não valem. Você está impossibilitado de tomar uma decisão. Igual o rapaz que acabou de chegar aqui agora. Arrependimento sincero. O versículo 6, versículo 6 do capítulo 6 diz assim, ó: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. É água, é? Vem aqui, ó. Acho que até o Rodrigo foi buscar ali. Você me entende? Arrependimento sincero. Israel queria continuar vindo aos cultos. Israel queria continuar participando das atividades da igreja. Queria continuar ensaiando louvor. Queria continuar pregando. Queria continuar traduzindo. Queria continuar servindo água. Queria continuar dando aula para as crianças. Mas não queria mudar de vida. E Deus diz para eles: Israel, eu não quero sacrifício. Não adianta, Israel, querer fazer tudo o que a igreja diz, mas se você não muda de vida. Pois misericórdia quero e não sacrifício. Israel fazia tudo o que um bom crente faz, mas a vida deles dava nojo. Deus não conseguia caminhar com Israel durante um dia, porque Israel aparentava tudo muito bem, mas no dia a dia a vida era uma vergonha. A vida era uma vergonha. E Deus disse para ele: Israel, abandonem a religiosidade de vocês. Vocês precisam, Israel, de mudança de alma. Vocês não precisam de ritos. E eu acho que é isso que Deus quer nos chamar todos os dias. Nós não precisamos cumprir ritos religiosos para nos sentirmos mais perto de Deus. Nós precisamos mudar a nossa vida. Quantos de nós, quando sentimos que a coisa não está indo bem, a primeira coisa que a gente faz é procurar fazer coisas na igreja, achando que isso vai me aproximar de Deus? Não vai! A sua intenção é mal. Não é eu pregar aqui, não é ali transmitir o culto, traduzir qualquer outra atividade que me leva para mais perto de Deus. Isso aqui tem que ser reflexo da minha vida cotidiana. É no meu relacionamento. Israel chorava nos cultos. Mas era só nos cultos, porque no outro dia Israel voltava a viver sua vida de qualquer jeito. Falhei, me perdoe, preciso mudar. Que bom, e aí amanhã? Volta para a mesma coisa. Me lembro de uma mãe, a Liliane vai saber quem é. Uma mãe que chegou para mim aqui um dia e disse: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: agora, o que é que eu posso fazer? Eu peguei meu marido brechando, né, olhando pela greta, a minha filha tomando banho. O que é que eu faço?
Eu falei assim, manda o cara embora de casa hoje. E denuncia o cara, que não é marido, né? Era... Como é que a gente chama? Não é casar, é tipo um padrasto, né? Mas o cara era um ficante. Como é que a gente chama aqui, rapaz? Amigado, aí, amigado, essa palavra, amigado. Um amigado. Eu falei assim, termina com o cara hoje. Diga para ele caçar o rumo dele, antes que alguma coisa ruim aconteça. É assim que as pessoas chegam para Deus, pedindo ajuda. E é isso que Deus faz. Decide o correto. Mas elas saem daqui triste. Elas não saem triste porque Deus falou com elas. Elas choram, mas elas não choram aqui porque estão tristes porque Deus falou com elas. Elas choram porque elas vão chegar em casa e vão dizer, eu não mando você embora. Minha filha, vá para o interior. Nós damos o nosso jeito. E choramos para Deus, Senhor, salva a minha família. Como? Se você não toma o rumo. Como? Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que tomar um rumo. O que Deus quer é arrependimento sincero. E não apenas fingir que tudo está bem. Fingir que não, tá vendo? Olha, eu estou realmente, agora eu vou mudar. Mentira, você não está disposto a mudar. Mentira. Você quer voltar para a sua vida, viver do mesmo jeito, porque é gostoso viver assim. Porque se o pecado fosse bom, a gente fazia o que era certo. Se o pecado fosse ruim, né? Mas o pecado é bom. Por isso que a gente está nele direto. Capítulo 7, verso 4, a Bíblia diz, são todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde sova a massa até quando faz crescer. Se o Adonias estivesse aqui, ele saberia explicar isso muito bem. Não sei também se o Adonias trabalhou com forno de pedra. Mas lá no Riacho da Onça tinha um irmãozinho da igreja que tinha uma padaria e o forno dele era forno de pedra. E ele acendia o fogo de manhã e as pedras aqueciam e o fogo ia até o outro dia. Eu acho que até o Adonias ele é assim também. O fogo fica ali e ele diz assim, olha, vocês são adúlteros. Vocês queimam como um forno cujo padeiro não precisa nem atiçar, porque o pecado está ali o dia todo, aquecido. O pecado está sempre ali, mantendo ele, a gente chama de, mantendo ele no banho-maria. Eu não estou disposto a deixar o meu pecado. Eu quero continuar nele. Mas coisa pior, Senhor, vinde e voltemos ao Senhor. Era isso que Israel fazia. Segundo, voltar-se à palavra como uma forma de conhecer Deus. Versículo 6 diz, pois desejo misericórdia, não sacrifício, e conhecimento de Deus em vez de holocausto. Você quer ouvir Deus? Venha para a palavra. É na palavra que eu ouço Deus. Quando Deus usava profeta lá antigamente, não era que estava tudo indo bem, não. Se tu recebesse um profeta na tua casa, fique esperto, o negócio não está bom. Hoje não. Hoje as pessoas vão para a internet assistir profeta da profetada, revelamento, revela súbrias. A unção do Kodak está em todas as lives da internet. E quais são as palavras? Ei, fulano, eu vi um laço de morte sobre a tua vida. Ei, aleluia. Mas estou dizendo para você, estou cortando, o laço agora. E o interessante é que Deus, durante todo o tempo, só fala nesse tipo, o pronome é sempre assim, né? Ei, fulano, eu vejo uma doença, mas Deus está desfazendo a doença agora. O cara, o bom que ainda bem que ele vê e já corta logo, né? O profeta é assim. Ei, fulano, eu vejo 2 anjos na tua casa e vejo
6 números. Eita, aí o cara pensa, meu Deus. Eita, é a Mega Sena que vai chegar. É isso que as pessoas esperam do profeta. Mas quando Natan chegou na casa de Davi, Davi também estava empolgadão, igual você quando vai assistir as lives na internet, lá ainda compartilha no grupo, fernando a vida dos outros. Aí você vai lá, ouve Natan lá e tal, e Natan diz, é você, Davi. Você, safado. É você, rapaz. Você é que Deus vai pegar agora. É preciso voltar-se para a palavra. É preciso voltar-se àqueles caras fingidos espirituais, hipócritas. Eles tinham que ser decepados pelos profetas. Tinha que cortar a cabeça fora. Não a cabeça do cara, mas como se eles fossem árvore, né? Corta a polpa da árvore ali e corta tudo, decepa, joga fora. Cheio de doenças, apodrecidos. Mas com a oração bonitinha. Os profetas de hoje são aqueles que mais fazem você perder a fé. Porque eles falam aquilo que você quer ouvir. Sabe o que seria bom para você? Se eu chegasse aqui hoje, para você não, né? Para nós nesse caso. E eu dissesse, ei, ou, assim, se fizer assim, o mover já dá um... O cara chega e se arrepia. Eu vejo 3 anjos aqui, ó. Eu estou vendo. Eita, quem está vendo da glória. Ei, eu vejo um pote de ouro sendo derramado sobre a tua cabeça. Eu estou vendo. E você se empolga, mas isso não muda a sua vida. Você sai daqui e continua a mesma nojeira. Esperando um segundo pote de ouro. E se você quiser pote de ouro, você não pode nem mais ir no final do arco-íris. Porque no final do arco-íris tem outra coisa hoje. Não é mais o pote de ouro. É preciso abandonar a religiosidade e se voltar para a palavra. É preciso saber o que Deus quer aqui. É na palavra. É o conhecimento de Deus que está aqui. Se eu não souber o que Deus está dizendo aqui, dificilmente eu vou fazer a vontade dEle. Agora, se você não quer fazer a vontade dEle, abandone isso aqui. Agora, se você é alguém com coração sensível, é impossível alguém que tenha o coração sensível a Deus e não se apaixone pelas suas palavras. E eu não consigo pensar em outra coisa sobre paixão a não ser num relacionamento de jovens adolescentes. Jovens, adolescentes mais perdidos, mais jovens. O cara está amando. É só olhar. Olha os daqui da igreja. Olha os daqui. Olha os status deles. Normalmente está com quem? Está com a parceira do lado. Como diz a Rose, com o companheiro. Está sempre com quem? As meninas estão marcando território ali. Meu homem, meu macho. Né? Os meninos estão ali dizendo assim, não estou solteiro não, viu? Estou comprometido. Né? E ele vem para o culto, ele sai daqui, vai lá para General Osório buscar de bicicleta, depois leva de novo, e se for preciso ele paga a Uber, o outro vai buscar ali na Ucra que dá para vir a pé e vai, o outro sai para vender os mussos que está famoso, que eu fiquei sabendo desse mousse ontem lá na Cidade Nova, porque a gente está apaixonado. Eu me virava no sábado para chegar naquele namoro lá, para dar uns pega na minha morena e levasse nem que fosse um chocolate. E uma vez eu comprei um sapato top de R$5, porque o cara estava igual a mim, queria levar um talento. Eu quero levar um talento. Eu falei, mano, não tenho dinheiro. Não, mas eu tenho um sapato, mas eu para agora, quanto é? Não, me dê só R$5, fica o meu sapato. Eu só preciso chegar no namoro com alguma coisa. Quando casa, acaba, tudo bem. O sacrifício é menor, a gente trabalha agora, não é mais fácil comprar o chocolate hoje. Mas você está empolgado. Manda mensagem toda hora. Oi, amor. Eu deixei o time lá. Não deu para marcar o time, alguma coisa assim. Não, eles têm filho, não. Aquelas mensagens meio perturbadas assim dos casais.
erra o grupo, chama todo mundo de bebê, é aquele negócio, oi meu bebê, sabe aquela coisa? O problema é que às vezes você não casa e termina, depois vai para lá para o Facebook ficar tirando as postagens com a outra, porque agora é um relacionamento sério com outra. Mas com Deus não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. É preciso estar firmado em conhecer o que Deus quer. E por último, você precisa voltar-se para Deus primeiro. Arrependimento sincero e não um choro falso. Segundo, é preciso voltar-se para a palavra. Grude nisso aqui igual você grudava nas suas crushes ou nos seus crushes. Terceiro, é preciso confiar em Deus. Versículo 7 diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. A tradução, a mensagem diz: vocês quebraram a nossa relação de confiança. O versículo 8 do capítulo 7 diz: Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Engraçado que ele usa a expressão sempre do padeiro, porque o forno de pedra, o forno do Adonias lá, ele tem um ventilador. Então o ventilador faz com que aquele ar quente fique rodando dentro do forno. Forno mais atual. Antigamente era forno de pedra, então era preciso virar o pão. O Cosme fazia isso, virava o pão para o pão assar do outro lado. E eles dizem que Israel era só assado de um lado. Era um crente meia boca. Quebrou a relação de confiança com Deus. O nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento completo e não parcial. Ou você se entrega 100% ou não entrega nada. Eis que os olhos do Senhor, 2 Coríntios 16, 9. Eis que os olhos do Senhor passam por sobre a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Tiago vai dizer que, Tito vai dizer isso, ou você, quem tropeça em um só ponto, tropeça em toda a lei. Não dá para ser um pão assado pela metade. Israel era culpado de traição, porque desobedeceu os pactos mediante ações violentas. É por isso que eles são chamados de Gileade, que Gileade era uma cidade conhecida por atrocidades terríveis. Mas Deus diz assim, ó, até em Gileade há cura, até em Gileade há milagre. Os pecados deles cancelaram o pacto de Deus com eles. Perdeu uma relação de confiança. Sabe aquele filho que você tem, que você deixa o menino para todo canto, você confia nele. E de repente o que ele faz? Pisa na bola. Não vai mais não. Não, acabou. Vou botar a senha no celular, porque você quebrou a relação de confiança. É preciso confiar em Deus e ter certeza de que Deus tem o melhor caminho para nós. O versículo 9 e 10 do capítulo 7 diz: estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. A cinza espalha-se pelo seu cabelo, mas ele nem repara. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas, apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Israel, por se misturar com pessoas que eram contrárias à sua fé, o profeta os compara ao velho que está envelhecendo. Tipo, eu vou fazer a barba hoje, um monte de cabelo branco. Ele está velho, está ficando velho. Não, estou não, continuo com a força de um menino. Arrogantes, não querem se dobrar de que estão ficando velhos. E ele diz: vocês são assim, como o homem que começa a ficar com o cabelo pintado de branco, mas não quer aceitar que está envelhecendo. Quer pagar de gatinho. Nós precisamos nos voltar para Deus. Perdendo as forças, Israel agia como alguém que envelhece e enfraquece, mas seu orgulho
o recusa admiti-lo. Eles não admitem que perderam a fé. Eles não admitem que precisam de arrependimento. Eles não admitem que precisam mudar as suas vidas e os seus comportamentos e serem duros contra o pecado. Eles apenas querem continuar frequentando cultos, porque frequentar cultos é bacana pra caramba. Se coloque de pé. Essa é a tragédia. A tragédia das perdas que passam despercebidas. E que silenciosamente, essas perdas que passam despercebidas como os cabelos brancos, criam em nós um colapso final. Criam em nós algo que nos destrói. É preciso observar quais são os cabelos brancos que tentam afetar a nossa vida com Deus, porque eles irão se proliferar. Quem está chegando na idade sabe o que é isso. De repente é só um fio branco. No outro dia já é 3, 4, 5. É assim que o pecado faz com a gente. Foi isso que o pecado fez com Sansão. Já tinha tido problema com a primeira mulher, Dalila tentou e ele foi vendo os cabelos brancos surgindo na relação com Dalila e não fez nada. Foi isso que aconteceu com Laodiceia. A igreja de Laodiceia, olha, nós temos riqueza, nós temos tudo, as coisas estão indo bem, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Mas sabe o que Deus diz para ela? Você é pobre, cega e nua. Eles estavam olhando como se tudo fosse bonitinho. Tá vendo? Olha o que Deus está fazendo na minha vida. Olha, nós temos uma igreja rica. Mas estavam colapsados, porque não viram os pequenos cabelos brancos que estavam chegando. Mas por causa de Jesus, nós podemos fazer a mesma oração que eles fizeram. Vinde e voltemos ao Senhor. Há verdades naquela oração, mas há verdades com intenção errada. Nós podemos fazer a mesma oração dizendo: Senhor, eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Tua vontade e abandonar o pecado agora. Não amanhã, mas agora. E se você quer fazer essa decisão, fale para Jesus aí. Diga a Jesus: Senhor, eu percebo que eu sou como um sepulcro caiado. Sou como Sansão, como Laodiceia. Tudo parece estar indo bem para os outros. Mas eu sei aqui na minha consciência que eu estou distante do Senhor. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pai, em nome de Jesus, nós nos lançamos diante do Senhor. Nos lançamos diante da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, sonda os corações de cada pessoa que nos acompanha, de cada irmão que está aqui sentado ouvindo a Tua palavra. Aquele, Senhor, que como Israel precisam voltar-se para o Senhor, que possam decidir arrepender-se sinceramente de seus pecados, voltar-se para a Tua palavra e somente a Tua palavra, e reestabelecer uma relação de confiança com o Senhor por meio do sangue de Jesus. Deus, em nome de Jesus, traga arrependimento sincero, decisões que agradam o Teu coração, misericórdia e não sacrifício. Nós não queremos viver de ritos, não queremos viver de religiosidade, mas de relacionamento sincero com o Senhor, de compromisso com o Senhor, de querer agradar o Teu coração, de se render ao Senhor. Em nome de Jesus,
Leve-nos a estar rendido ao Senhor, rendido à tua palavra, para a glória do teu nome. Nós pedimos, Senhor, aqueles que decidiram render-se ao Senhor, que o sangue do teu Filho limpe-os do seu pecado e os ajude a ser nova criatura, vivendo dependente do Senhor, confiante no Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos e nós te agradecemos pela tua graça. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, podemos sentar. Que você possa voltar-se para Deus. Queria só me despedir do pessoal que está com a gente pela internet. Tem algum recado aí, meu produtor? Não, Deus abençoe sua vida para você que está aí. Normalmente, quando eu vou terminar o culto, a pessoa às vezes termina o culto e ela quer comentar, né? Mas que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Um beijo para minha família lá e para todas as outras pessoas.